Bem-vindos de volta ao Comando Naval. Começamos esta manhã com uma revelação sóbria do Pentágono que enviou ondas de choque através da comunidade de defesa naval. Às 0800 horas de hoje, 1º de janeiro de 2026, o Departamento de Defesa divulgou um relatório de investigação de segurança desclassificado sobre a atual implantação do grupo de ataque do porta-aviões USS Harry S. Truman no Mar Vermelho. As descobertas são, em uma palavra, alarmantes. De acordo com o comunicado oficial do Defense.gov, a Marinha dos Estados Unidos está atualmente envolvida nas operações de combate mais sustentadas e intensas desde a Segunda Guerra Mundial. Mas a manchete não é apenas sobre o volume de fogo, é sobre o ponto de ruptura, tanto de homens quanto de máquinas. O relatório afirma explicitamente que o ritmo operacional empurrou a fadiga da tripulação para níveis críticos, citando um aumento de 300% em incidentes de segurança de quase acidente no convés de voo durante o último trimestre de 2025. Por que isso está acontecendo agora? O USN News confirmou que as forças Houthi alteraram fundamentalmente sua estratégia de engajamento. A inteligência indica uma mudança para o que o Pentágono chama de tática de enxame misto, Mixed Swarm. Em vez de disparar mísseis isolados, o inimigo agora está sincronizando drones suicidas de baixo custo com mísseis balísticos antinavio avançados em ondas simultâneas. Esta tática de saturação é projetada especificamente para sobrecarregar os loops de controle de fogo do sistema de combate Aegis. Enquanto o USS Harry S. Truman luta para manter as rotas marítimas abertas, a pergunta na mente de todos é por quanto tempo essa intensidade pode ser sustentada antes que ocorra uma falha catastrófica? Hoje, estamos abrindo os arquivos do Mar Vermelho para analisar o verdadeiro custo desta guerra sem fim. Para entender a gravidade do relatório de 1º de janeiro do Pentágono, devemos primeiro analisar o hardware atualmente implantado no Mar Vermelho. No centro desta fortaleza marítima está o USS Harry S. Truman, CVN-75, um porta-aviões de propulsão nuclear da classe Nimitz. De acordo com dados oficiais do Navy.mil, esta embarcação desloca aproximadamente 97 mil toneladas e serve como o aeródromo soberano para a ala aérea embarcada 1 Carrier Air Wing 1. O Truman não é apenas um navio, é uma plataforma de projeção de força capaz de sustentar mais de 120 sortidas de combate por dia em condições de alta intensidade. Sua ala aérea inclui os caças de ataque FA-18 e F Super Hornet, a aeronave de guerra eletrónica E-18G Growler e o crítico E-2D Advanced Hawkeye, os olhos da frota. O radar AN/API-9 do E-2D é capaz de detectar mísseis de cruzeiro e ameaças furtivas em alcances superiores a 300 milhas náuticas, uma capacidade que provou ser vital nas águas confinadas do Mar Vermelho. No entanto, um porta-aviões não luta sozinho. O escudo primário contra a barragem Houthi é fornecido pelos destroyers de mísseis guiados da classe Arleigh Burke, DDG-51, escoltando o Truman. Esses navios são equipados com o sistema de combate Aegis e o radar de varredura eletrónica multifuncional AEN-SPI-D. Seu poder ofensivo e defensivo reside no sistema de lançamento vertical, VLS. Cada destroyer carrega até 96 células de mísseis carregadas com uma mistura de interceptadores SM-2 e SM-6 para defesa aérea e mísseis Tomahawk para ataques terrestres. Isso nos leva ao dilema estratégico destacado pelo USNA News, o problema da profundidade do paiol, Magazine Depth. Ao contrário dos filmes, esses navios têm um número finito de interceptadores. Sob a tecnologia atual, as células VLS não podem ser recarregadas no mar. Uma vez que um destroyer esvazia seus silos defendendo o porta-aviões, ele deve-se retirar da zona de combate para um porto seguro para rearmar, deixando uma lacuna na tela defensiva. Essa realidade logística é o que torna a atual estratégia Houthi tão perigosa. O cenário de ameaças evoluiu drasticamente desde o início do conflito. As forças Houthi, antes descartadas como uma milícia desorganizada, agora estão operando o que o Departamento de Defesa classifica como um arsenal anti-acesso sofisticado. Primeiro, vamos olhar para os mísseis balísticos antinavio, ASBMs. Essas armas, provavelmente derivadas de tecnologia iraniana, atingem velocidades de Mach 5 durante sua fase terminal. Interceptar um alvo balístico exige que a Marinha gaste seus interceptadores mais avançados e caros, como o SM-6, que custa cerca de 4 milhões de dólares por unidade. Em segundo lugar, e talvez mais insidioso, é o enxame.
Os Houthis estão implantando ondas de drones de ataque unidirecional de baixo custo, ou UAVs, semelhantes à série Shahed 136. Esses drones voam baixo e devagar, abraçando as ondas para evitar a detecção do radar até o último momento. A assimetria estratégica aqui é impressionante. Estamos testemunhando um pesadelo de relação custo-benefício. A marinha dos Iwaba é frequentemente forçada a disparar um míssil multimilionário para destruir um drone que custa menos de $20 mil. Como observado pelos analistas de defesa do The War Zone, esta não é apenas uma batalha cinética, é uma guerra económica de atrito. O objetivo Houthi não é necessariamente afundar um porta-aviões, mas levar à falência a profundidade do arsenal da frota e exaurir a resistência da tripulação. O relatório de 1º de janeiro indica que essa mistura high-end, low-end, ataques simultâneos por mísseis balísticos hipersónicos e drones subsónicos, está estressando o loop de controle de fogo OIGs até seus limites teóricos. O radar deve rastrear alvos hipersónicos de alta altitude, enquanto filtra simultaneamente a desordem de drones de baixa altitude. É um nível de complexidade que nenhuma marinha enfrentou desde os ataques kamikaze de 1945. Mas agora ocorrendo em velocidades supersónicas. Para compreender o custo físico absoluto para os marinheiros do USS Harry S. Truman, devemos examinar o registro de combate de 25 de dezembro de 2025, um evento que o novo relatório classifica como um evento de saturação tipo 1, T-20 minutos, a decepção. Às 02 horas, horário local, o Centro de Informações de Combate, CIC, a bordo do destroyer de escolta USS Paul Ignatius, captou assinaturas de radar anómalas emergindo da costa iemenita. De acordo com a análise do USNE News, não eram mísseis, mas uma onda de drones comerciais de baixo custo voando em formação cerrada para imitar uma grande aeronave civil. Esta é uma tática conhecida para confundir as regras de engajamento, ROE. O comandante de defesa aérea declarou imediatamente alerta vermelho, armas restritas, iniciando o protocolo de identificação, T-10 minutos. O enxame. Às 02:10 horas, a decepção se desfez. A formação se dispersou em 20 alvos distintos, caindo para a altitude do topo das ondas. O enxame havia começado. Simultaneamente, os radares SPO-1 detectaram assinaturas de calor de 4 mísseis balísticos de combustível sólido sendo lançados de transportadores móveis no interior. O pesadelo tático havia chegado. Os drones lentos eram a distração. Os mísseis hipersónicos eram os assassinos. 12 horas. A ativação da defesa em camadas. A ordem de engajamento foi dada: liberar baterias. Na camada externa, os FA-18 Super Hornets do Truman, já em patrulha aérea de combate, CEAP, foram direcionados para interceptar os drones usando IM-9X Sidewinders. No entanto, o volume absoluto de alvos significava que os caças não poderiam pegar todos eles. O relatório destaca um ponto de estresse crítico aqui. Os pilotos estavam voando sua terceira sortida do dia, operando com menos de 4 horas de sono. 02:15 horas, a troca cinética. Enquanto os mísseis balísticos entravam em sua fase terminal de mergulho, os destroyers dispararam interceptadores SM-2 e SM-6. O céu noturno sobre o Mar Vermelho transformou-se em uma grade de fogo. A AP News relata que um míssil balístico conseguiu penetrar o escudo externo, forçando o USS Paul Ignatius a executar uma manobra de curva acentuada enquanto engajava sua última linha de defesa. O Phalanx CIOS, sistema de armas de combate próximo de 20 mm, e o lançador SEA-RAM engajaram automaticamente o alvo penetrante, Licker. O alvo foi destruído a apenas 2.000 jardas do navio, uma distância que é efetivamente a queima-roupa na guerra naval moderna. 02:18 horas, silêncio. Às 02:18 horas, os escopos estavam limpos. Splash em todos os alvos abatidos. A batalha física durou apenas 18 minutos, mas o impacto psicológico foi permanente. O relatório do Defense.gov revela que, imediatamente após este engajamento, as equipes de convés tiveram que recarregar as células de lançamento vertical e reabastecer as aeronaves na escuridão total para manter o status MCOM, controle de emissões. Os dados mostram que durante essa janela de 72 horas, a tripulação do Truman teve uma média de turnos de 18 horas.
Os níveis de fadiga da zona vermelha, geralmente reservados para cenários de emergência, tornaram-se o padrão diário. Esta é a realidade do enxame misto. Não é apenas sobre se o sistema Aegis pode rastrear os alvos, é sobre se os operadores humanos podem manter o desempenho cognitivo máximo após meses de privação de sono e picos constantes de adrenalina. O relatório de 1º de janeiro do Pentágono faz mais do que listar violações de segurança. Ele expõe uma realidade estratégica aterrorizante sobre a qual os analistas de defesa sussurram há meses. Estamos vencendo os engajamentos, mas estamos sangrando no processo. Especialistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, chamam isso de armadilha de atrito assimétrico. A matemática é brutalmente simples e inteiramente contra a Marinha dos Estados Unidos. Toda vez que um destroyer dispara um interceptador SM-2 ou SM-6, o contribuinte americano gasta entre 2 milhões e 4 milhões de dólares. O drone Houthi sendo destruído custa cerca de 20 mil dólares. Isso representa uma relação custo-benefício de quase 100 para 1. Conforme relatado pelo The War Zone, essa disparidade económica cria uma crise de munição. A base industrial dos QEUs não consegue produzir interceptadores avançados rápido o suficiente para substituir o que está sendo gasto no Mar Vermelho. Se esse ritmo continuar até 2026, os estoques globais da Marinha dos Estados Unidos, originalmente destinados a um potencial conflito de alto nível no Pacífico, estarão significativamente esgotados. A estratégia Houthi desmilitariza efetivamente a frota dos EKI, sem afundar um único navio, simplesmente forçando-os a esvaziar seus paióis em alvos baratos. Além disso, o custo humano detalhado no relatório do Defense.gov é uma bomba relógio para a prontidão. Os níveis de fadiga Tier 1 descritos não são apenas sobre marinheiros cansados, eles representam uma degradação da eficácia de combate. Um estudo citado pelo Naval News sugere que, após 6 meses de operações de combate sustentadas sem escalas em portos, as taxas de erro humano na tomada de decisões complexas aumentam em 40%. Estamos pedindo a marinheiros de 19 anos que tomem decisões de vida ou morte em frações de segundo enquanto operam exaustos. Geopoliticamente, esta operação está se tornando uma distração estratégica. Enquanto o grupo de ataque do porta-aviões está preso protegendo a navegação comercial no Oriente Médio, ele está ausente do Indo-Pacífico. Analistas de inteligência observam que esse vácuo é precisamente o que competidores como a China estão observando. A armadilha do Mar Vermelho força Washington a escolher abandonar a liberdade de navegação em uma artéria global vital ou exaurir seus principais ativos navais em uma ação policial sem fim. Finalmente, devemos olhar para a reação da indústria naval. Apesar dos esforços heróicos da Marinha, gigantes do transporte marítimo como a Maersk e a Hapag-Lloyd não retornaram totalmente à rota do Mar Vermelho. Eles leem as mesmas avaliações de risco que nós. Enquanto a ameaça do enxame misto existir, o custo do seguro permanece proibitivo. Isso significa que a operação, apesar de seus sucessos táticos, ainda não atingiu seu objetivo estratégico, comércio seguro e irrestrito. A conclusão da comunidade estratégica é sombria. A abordagem atual é um paliativo, não uma solução. Estamos essencialmente usando uma marreta para matar moscas e o braço que balança a marreta está ficando cansado. Ao fecharmos o arquivo sobre o relatório de 1º de janeiro do Pentágono, uma verdade permanece inegável. O Mar Vermelho não é mais apenas uma rota de navegação, é o laboratório para o futuro da guerra naval. O USS Harry S. Truman e suas escoltas estão segurando a linha, mas o custo dessa defesa está aumentando a cada hora. Estamos testemunhando a colisão de duas eras, a era dos navios capitais multibilionários e a era da destruição em massa democratizada e descartável. As táticas de enxame misto que vemos hoje não são uma anomalia. Elas são uma prévia do que nos espera no Estreito de Taiwan, no Mar Báltico ou no Ártico. Este relatório serve como um aviso severo para os planejadores navais em todo o mundo. A tecnologia importa, mas a logística e a resistência importam mais. Podemos construir mísseis infinitos, mas não podemos imprimir em 3D a coragem e a resiliência dos marinheiros que atualmente operam os escopos de radar sem dormir. Eles são o verdadeiro firewall entre o comércio global e o caos total. Continuaremos a rastrear a implantação do grupo de ataque Truman e analisar as contramedidas do Pentágono à medida que evoluem. Esta é uma história em desenvolvimento e os arquivos do Mar Vermelho estão longe de serem fechados. Se você quer entender a mecânica da guerra moderna além das manchetes e se você exige análises baseadas em dados concretos em vez da especulação,
Clique no botão de inscrever-se e ative o sino de notificação agora mesmo. Junte-se às fileiras dos informados. Isso é Comando Naval, onde separamos o sinal do ruído. Bye, bye.